Tudo bom com vocês? Eu estou aqui de novo para falar sobre orçamento público e sobre toda essa discussão que está rolando a respeito de arrecadação. Não é o primeiro vídeo que eu falo sobre o tema. Vocês sabem que eu já fiz um vídeo denunciando as razões pelo que seria inefetiva a tentativa de tributação de grandes fortunas, né? Inclusive, acho que foi o último vídeo do canal. Porém, a gente sabe que esse assunto não se esgotou e, no meu ponto de vista, hoje é um dos tópicos mais importantes para que a gente possa definir questões como o debate público, né, definir as nossas frentes de atuação nas redes sociais e, inclusive, para que a gente possa mensurar candidaturas e projetos a partir do ano que vem. A gente sabe que ano que vem tem eleição federal novamente, né? E tem algumas discussões que estão aparecendo aí de uma forma interessante. Separatismo, que eu já trouxe aqui no canal, nova constituinte, mas muito disso acaba resvalando novamente na questão orçamentária, né? É bastante interessante a gente ver pessoas pensando em separatismo em uma nova Constituição, mas o pano de fundo, né, que está por detrás de boa parte dessas discussões são os gastos exagerados, concentrados principalmente em Brasília. Então, acho que eu vou falar um pouco sobre essa discussão que teve no Twitter, é, e a dimensão que isso ganhou, até mesmo na mídia, e depois eu vou comentar um pouco sobre percentuais do orçamento, né, da arrecadação federal que são destinados para as áreas de saúde e educação. Eu acho que você, em algum momento, já pode ter se perguntado a respeito disso, né? É, já que o debate sobre a arrecadação ele vem muito concentrado em cima dos gastos com saúde e educação, né? Como se esses gastos fossem aqueles que ninguém questiona, então tudo bem a gente arrecadar mais se a saúde e a arrecadação da educação também forem maiores. Mas esse argumento tem um profundo problema, né? Que geralmente as pessoas não sabem de cada R$ 1 que entra nos cofres do governo federal, quanto desse dinheiro vai efetivamente para uma dessas duas áreas que as pessoas consideram prioritárias. Então, depois dessa breve discussão sobre a campanha do Twitter, que está rolando ainda hoje, eu vou falar um pouco também sobre esses percentuais e acho que isso vai ajudar você a ter um pouco mais de noção da destinação orçamentária e se munir de argumentos também para quando você precisar se envolver nesse tipo de debate. Pois bem, então a gente teve, principalmente a partir de uns 5 dias atrás, uma pressão muito grande por parte de alguns perfis de esquerda questionando a derrota do presidente Lula no Congresso, por conta dele não ter conseguido a aprovação do IOF. Então, eles optaram por seguir por dois caminhos. Um era o recurso no Supremo Tribunal Federal e outro foi o embate social. No STF, o Alexandre de Moraes foi sorteado, que coincidência, né? E, sendo sorteado, ele decidiu por suspender tanto o decreto do Executivo quanto do Legislativo. Ou seja, volta tudo na estaca zero, né? Por hora, esse aumento do IOF não se encontra valendo. Muita gente comemorou esse resultado, tanto no Congresso como no Executivo, porque, afinal de contas, ninguém pretende se indispor com o Alexandre de Moraes. Mas uma análise mais sucinta e realista da coisa mostra que isso foi uma derrota para o Executivo, né, porque o Executivo contava com esse aumento da arrecadação via judiciário e essa expectativa não se concretizou. E apesar do Congresso também ter
a sua norma sustada, né, a vigência da norma do legislativo foi suspensa por enquanto, o fato é que o resultado continua o mesmo, né? O resultado é que a tributação não foi elevada como o executivo gostaria que fosse, né? Então, por mais que existam narrativas, a gente pode bater o martelo em cima dessa questão, dizendo que não, o executivo não saiu vitorioso como ele está propagandeando que foi. Em relação a tudo isso, a gente teve também o embate nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde alguns perfis começaram com campanhas disparando em massa alegações contra o Congresso, contra o Hugo Mota e falando contra as fortunas aí de grandes detentores de capital. Essa campanha teve um teor bastante comunista, né? Teve esse teor que diz respeito à redistribuição das riquezas, e muito disso converge com o que o próprio Karl Marx já tinha exposto lá no Manifesto Comunista. Se vocês forem olhar as 10 medidas que ele considera como sendo avançadas, né, no caminho que ele traça para uma sociedade comunista, ele coloca 10 medidas no manifesto, e uma dessas medidas é o imposto progressivo. Isso hoje faz parte do vocabulário que está aí nos acadêmicos, a opinião de jornalistas. Imposto progressivo é considerado o suprassumo da justiça social, né? Mas, na verdade, isso é um dos pilares que o Karl Marx instituiu na promoção, né, uma promoção gradualista de uma agenda de implantação do comunismo. Bom, mesmo que a pessoa não concorde muito com essa interpretação, ache isso muito radical, o fato é que aqui no Brasil o debate ainda está de vento em popa. Hoje, quando eu fui pesquisar os trend topics do Twitter, eu vi que dos 10 assuntos mais comentados, os dois tinham a ver com essa disputa da taxação, os dois primeiros, e tinha mais algum ali também, entre os 10 primeiros, que tinha relação com esse tema. Então, assim, o debate não esfriou, o debate continua, mas, de fato, a gente pode se perguntar, existe realmente um debate? A imprensa acabou rotulando esse evento como uma vitória da esquerda, porque a esquerda conseguiu se mobilizar, e geralmente são os opositores que conseguem maior alcance nas redes sociais. Então, essa movimentação foi comemorada como uma vitória. Porém, eu faço algumas ressalvas. Por exemplo, você pode pegar algum dos perfis que mais buscaram promover essa temática, por exemplo, da Thalita Petroni, que é uma congressista. Não vou saber falar exatamente se ela é do Congresso Federal ou se ela é uma deputada estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro. Enfim, ela é uma das parlamentares do PSOL com maior exposição, e ela trouxe alguns tweets falando sobre isso. Falei, bom, viralizou esse tweet, né, teve uma grande repercussão, mas eu gostaria de saber se a repercussão foi mais negativa do que positiva. E como que eu fiz para avaliar isso, pelo menos de forma preliminar, né? Eu fui, tanto nesse tweet como em outros que eu considerei representativa da controvérsia, e fui verificar como eram as reações. E a parte majoritária dos comentários eram de críticas. Isso ajuda a engajar o conteúdo? A gente sabe que ajuda. Essa é a forma com que as redes sociais funcionam. Mas a repercussão não foi positiva.
a gente pode colocar uma quantidade X de tweets falando sobre aquele tema, isso impulsiona, isso coloca você nos trend topics, né? Te deixa em evidência. Isso não é com certeza uma derrota. Pode, em certo sentido, ser considerado uma vitória, porque você conseguiu chamar a atenção do grande público. Mas quando você para e se pergunta se essa atenção veio de forma positiva ou negativa, a gente já começa a ter um outro vislumbre da questão. Tudo bem, né? O propagandista maior pode dizer, a gente pode considerar isso uma vitória porque falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tá, é verdade. Mas como eu falei, além da parte negativa não poder ser menosprezada, eu considerei também, vendo ali nos Trend Topics, que boa parte das interações eram basicamente mecânicas, né? Eram frases prontas, imagens postadas ali, repercutiu bastante também um conteúdo feito por inteligência artificial, atacando algum moda, mas assim, a parte realmente humana da coisa parece que não estava tão presente, né? Se a gente pensar que boa parte do que foi postado podia estar sendo replicado por inteligência artificial. E provavelmente estava, né? Eu não tenho condição de bater o martelo e falar a percentagem de quanto daquele conteúdo foi impulsionado por inteligência artificial. Mas com certeza uma boa parte estava na cara, né? Por causa da fragilidade dos argumentos, por causa da pobreza de expressão, né? Enquanto que os críticos muitas vezes traziam argumentos, né? Então, por exemplo, tinha ali uma frase genérica pedindo taxa nos ricos. Aí vinha alguém embaixo e se contrapunha, querendo tipo, mostrar o gasto brasileiro com penduricalhos do judiciário. Outra pessoa falava sobre países que taxam menos e que podiam ser uma alternativa se as pessoas fossem taxadas aqui no Brasil, né? O máximo que a gente via era o quê? Alguns perfis tentando ridicularizar esses argumentos, dizendo: o velho da van não vai sair daqui e levar o negócio dele para outro país. Ao fulano de tal, que é fazendeiro, não vai vender tudo e mudar para outro país. O fato é que nos países onde a taxação de grandes fortunas deu errado, como é o caso da França, as pessoas realmente tinham uma expectativa de aumento da arrecadação. E essa expectativa não se concretizou, né? Porque justamente hoje o dinheiro se movimenta de uma forma muito fácil, muito rápida, né, entre jurisdições, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se uma empresa tem uma sede em um estado e esse estado tributa demais, ela vai para o Delaware ou para um outro estado que acabe tributando menos. Então, assim, alternativas para tributação existem. Algumas pessoas vão achar isso mais fácil, outras vão achar menos fácil, mas que essas alternativas existem, elas existem, né? E, historicamente, o governo nunca conseguiu arrecadar tanto quanto ele gostaria de ter arrecadado nas vezes em que o governo tentou aplicar esse tipo de tarifação sobre grandes fortunas. Então, assim, houve uma vitória da esquerda, né, passando por tudo isso que a gente falou. Dá para falar em uma vitória? Olha, eles consideram significativo, né, a repercussão que a campanha deles teve, mas, sobretudo, o que eu disse, né, e acrescentando que provavelmente eles não conseguiram dialogar com a parte de fora da bolha, eu acho prematuro considerar isso como uma vitória, né? Foi melhor do que algumas pessoas considerariam possível, mas está muito longe de conseguir virar a dinâmica do debate. Se você olhar, por exemplo, os vídeos do Nicolas Ferreira, ele fala com uma linguagem que não fica restrita à bolha, ao eleitorado dele, né?
E isso a gente não viu acontecendo nessa campanha aí das redes sociais. Na verdade, o discurso foi majoritariamente de esquerda radical. Tanto que isso trouxe alguns problemas. Teve um professor universitário que já foi secretário do Lula, basicamente pedindo para guilhotinar a família do Roberto Justus. Teve um fazendeiro que contratou uma cantora famosa para cantar no aniversário da filha dele. Isso também trouxe algumas reações radicalizadas, mas parte disso está tendo repercussões, né? A universidade desse professor que falou contra a família do Justus emitiu uma nota condenando qualquer incitação à violência. O Roberto Justus disse que vai levar isso para o judiciário. Algumas outras pessoas tiveram ali implicações semelhantes. A oposição conseguiu identificar conteúdos que eram flagrantemente mentirosos, como dessa Thalita Petroni mesmo, falando que o rico pagava 2,5% de imposto quando ele ganhava 100 mil reais, mas a alíquota efetiva do imposto de renda para pessoas que ganham essa faixa de rendimentos mensais é de 27,5%. Então, ela não explicou o porquê que ela conseguiu chegar nesse número, embora existam alternativas de elisão fiscal. Ela não deu nenhuma justificativa, simplesmente colocou um número aleatório. E outras pessoas colocaram números aleatórios também, voltaram números aleatórios, foram corrigidos aí também pelo pessoal no Twitter, errando o básico de contas de porcentagem. Então, assim, considerando tudo que eles chamaram de atenção e tudo que eles realmente conseguiram, eu não acho que eles efetivamente trouxeram uma vitória para dentro da causa que eles estavam defendendo. Chamaram atenção, mas o resultado foi somente esse. Eu falei que eu traria também algumas informações para contrabalancear essa questão da arrecadação, dos gastos do governo, né? Principalmente partindo do princípio que essa galera que participou das campanhas não sabe fazer conta, então tem que aparecer alguém que some 2 mais 2 e que tenha condição de apresentar o resultado, né? Vamos tomar agora esse encargo e vamos falar um pouco de quanto que o governo arrecada e quanto dessa arrecadação vai efetivamente para gastos com saúde e educação. Antes, um breve parênteses, né, para a gente perceber como que essa é uma discussão que se encontra bastante contaminada. Se você acompanha os conteúdos que eu produzo aqui no canal e em outros lugares também, você deve saber que eu já trouxe, alguns anos atrás, um conteúdo falando sobre carro zero sem imposto. E na época eu falei como você poderia deixar de pagar o ICMS, IPI, como você poderia não pagar o IPVA, se eventualmente você tivesse adquirindo um veículo dentro de uma faixa de preço e se você tivesse alguma patologia como reumatismo, né? Como a própria patologia que eu tenho, que vocês sabem. E estava muito em alta esse tema, porque metade dos carros vendidos no Brasil estavam desfrutando de alguma forma de isenção, e eu também achei por bem promover aquela pauta naquela época. E quando eu estava engajado aí nessa questão, quando eu comprei meu veículo na época, eu precisei entrar com uma ação no juizado especial, pedindo para que o juiz confirmasse o meu direito ao não pagamento dos impostos. Por causa de um decreto que foi aprovado na época pelo governo estadual, aí ele não estava sendo aplicado, diziam que ele precisava de regulamentação, eu não concordava. Enfim, fui para o judiciário, pleiteei essa isenção para o meu caso,
E para fazer a contestação, esse tipo de ação ele vai para a procuradoria. As procuradorias, basicamente, são os órgãos que defendem município, estado, União. E nesse caso era a Procuradoria do Estado. E a Procuradora do Estado, quando escreveu ali a contestação, ela disse que eu não tinha direito, que aquela medida que eu estava buscando fazer jus era uma medida de pessoas que compravam carros de luxo e que acabavam prejudicando o orçamento da saúde e da educação. Então, assim, meu carro estava longe de ser um carro de luxo, era um Onix, um Chevrolet Onix, era o carro mais vendido ainda na época. Era impossível que o carro mais vendido no Brasil fosse um carro de luxo. Parece que as pessoas não conseguem enxergar que esse daqui não é um país rico. Mas, enfim, o que mostrava ali que acaba casando com essa discussão que a gente está tendo é aquilo que as pessoas consideram que é uma prioridade. O governo precisa arrecadar mais porque a saúde e a educação precisa de mais recursos. Então, isso, para a maioria das pessoas, é o suficiente. Não, a gente precisa arrecadar porque a escola precisa funcionar, porque o hospital precisa funcionar. E isso veio de uma pessoa com uma formação elitizada, né? No mínimo, ela tinha uma formação ali num curso de direito e ela passou por um concurso super difícil. Então, a gente poderia esperar ali, por uma questão de decência, que essa pessoa tivesse acesso a informações que pelo menos são um pouco mais robustas do que a população comum. Mas, na verdade, mesmo pessoas com esse grau aí de informação acabam não se distanciando tanto desse senso comum. Poxa, vou ter menos dinheiro no fim do mês, vou ter que pagar mais imposto, mas olha, pelo menos o SUS, a gente vai ver uma melhoria no SUS. E o meu ponto isso não acontece. O meu ponto a escola aí na esquina da sua casa, onde seu filho estuda, provavelmente não vai melhorar porque o governo federal passou a arrecadar mais um determinado tributo. E para sustentar a minha alegação, eu fui atrás dos dados mais recentes a respeito de quanto do percentual de valores arrecadados pelo governo federal vai efetivamente para as áreas de saúde e educação. E é importante a gente dizer que o governo federal não é o único que arrecada, as outras esferas de governo arrecadam e gastam, mas a questão que está em pauta hoje é o aumento do IOF, é aumento que visa pessoas mais abastadas e que está sendo a campanha encampada pelo governo federal. Então é mais importante hoje que a gente discuta esse ponto, né? Outros pontos podem ser discutidos mais adiante. Então, em relação aos gastos do governo federal, do percentual gastos com arrecadação, o maior percentual vai para a Previdência Social. E muita gente pode estar pensando, poxa, mas não tem pagamento da dívida, a esquerda bate bastante nessa tecla. Se a gente for pensar em valores brutos, sim, o governo federal gasta muito com os encargos da dívida. O pagamento das dívidas que estão vencendo e a amortização de juros. Porém, ao mesmo tempo que ele tem uma saída muito grande de valores nesse aspecto, ele tem outro montante muito grande que entra. Grosso modo, posso dizer para vocês que se o ano que vem o governo tiver que realizar um pagamento de 2 trilhões em dívida, é muito provável que ele vai emitir outros 2 trilhões em dívidas para fazer a tal da rolagem. E como funciona essa rolagem? Então, eu emito dinheiro, eu emito dívida hoje, arrecado esse dinheiro,
com esse dinheiro que entrou no meu cofre, eu pago a dívida antiga e eu deixo essa dívida atual para ser paga mais para frente, pensando já que mais para frente eu vou reproduzir o processo novamente. Então, assim, do dinheiro que você entrega para o governo, pode ser que uma parte desse dinheiro ainda vá para pagamento da dívida, mas é um valor muito menor. Por exemplo, o valor com pagamento da dívida no último orçamento era algo em torno de 150 bilhões de reais, que é bastante? É bastante, mas não se compara ao valor do montante que entra com a dívida. E também é menor do que os valores que o governo gasta com saúde e educação, que estão na casa dos 400 bilhões. E também não se compara com o gasto do governo com previdência, que é um valor já superior a 1 trilhão de reais. Então, veja, só da gente colocar isso em perspectiva, a gente pode dizer que, sim, o problema da dívida é um problema que merece atenção. O fato do governo colocar valores que procedem da arrecadação diz que o governo não está conseguindo rolar a dívida tão bem quanto ele rolaria antigamente, inclusive por conta da taxa de juros, mas o próprio governo é extremamente dependente dessa dinâmica dos juros. A alternativa da esquerda é o calote. Não, a gente não reconhece a procedência das dívidas. A gente considera isso ilegal e que se ferre todo mundo. Beleza, a gente vai deixar de gastar alguns trilhões com a dívida, mas no próximo vencimento de dívida, na próxima vez onde o governo tivesse a ambição de emitir novas dívidas, não haveriam pessoas dispostas a fazer esse empréstimo para o governo. Justamente porque você empresta com a intenção de receber o mesmo montante mais os juros em uma ocasião futura. Mas se o governo não cumpre com a obrigação contratual que ele se dispôs no último lançamento de dívida, você não tem a menor expectativa de que ele vai devolver para você o dinheiro que você emprestar hoje. Então, por exemplo, dívidas feitas até ontem não reconheço, não vou pagar. Semana que vem o governo vai, olha, eu não arrecadei o que eu precisava, preciso de mais pessoas colocando dinheiro nos meus cofres. Prometo pagar em 10 anos. Pergunto a você, você emprestaria? Eu já sei a resposta, então essa é uma pergunta retórica. De toda forma, é claro que isso não é o suficiente para convencer a mentalidade esquerdista. Ele pode dizer, poxa, mas se a gente não tiver os encargos da dívida já contraída, a gente não vai precisar de novas dívidas. Isso é uma falácia, né? Porque nunca é possível você distinguir com precisão quanto que o governo vai precisar gastar, por exemplo, daqui a 5 anos, né? E numa etapa dessas, como teve essa crise de 2020, 2021, onde o governo precisou gastar muito e muito além do que era arrecadado, o governo está constantemente em déficit, e isso é uma verdade. Você não tem como realmente dizer que o governo não precisaria recorrer aos financiadores, aos rentistas do mercado, para honrar suas obrigações. Então, assim, mesmo que a gente considere que essa questão da dívida é uma questão que gera preocupação, a solução dada pela esquerda é uma solução simplista, né, que não vale a pena ser considerada num debate sério. Então, conforme eu já delineei brevemente, a gente tem hoje gastos com saúde e educação na casa dos 400 milhões anualmente, e esses gastos, grosso modo,
eles flutuam entre 17% da arrecadação e 22% da arrecadação, né? A gente pode estimar com uma certa tranquilidade que anualmente o governo vai ter um gasto de mais ou menos 20% de toda a arrecadação destinado, então, para a manutenção do SUS, da escola do seu filho e etc. e tal. O problema de tudo isso é como você sabe, no momento em que você deposita uma certa quantidade de dinheiro nos cofres do governo, existem uma série de outras questões, uma série de outros gastos, que algumas vezes são até prioridade. Então, por exemplo, grosso modo, se a arrecadação do governo pudesse ser comparada com uma caixa de papelão, um cofre onde você passa e deixa o seu dinheiro, se você passasse hoje na frente desse cofrinho e você depositasse R$ 1, a expectativa honesta que você tem é que 80 centavos desse R$ 1 vão ser destinados para despesas diversas e 20 centavos vão ser destinados para a saúde e educação. Ou seja, mesmo que o governo mirasse uma arrecadação de, sei lá, 200 bilhões da parcela mais rica, que ele realmente conseguisse subtrair esses valores, considerando todo o desgaste que isso teria, porque são 200 bilhões a menos que a iniciativa privada teria para contratação, para renovação de maquinário, né, para investimentos de modo geral. No momento onde esses valores chegassem aos cofres do governo, você teria algo em torno de 40 bilhões sendo destinados para a saúde e educação. Poxa, isso não é bom? Bom, diga você, a gente tem gastos estimados em 400 bilhões. 40 bilhões poderia dar uma folga? Possivelmente. Agora, quanto desse dinheiro se tornaria em aumento de salário? Também é uma outra questão que está em aberto. Quanto desse dinheiro realmente surtiria efeitos em termos de construção de novos hospitais, novos leitos, enfim. Quanto disso realmente você poderia cogitar em ter um retorno, um benefício expressivo. Então a gente começa a perceber que a conta não é tão simples. Não é simplesmente aumentar R$ 1 a arrecadação do governo e que esse dinheiro vai ser usado para saúde e educação. Está muito longe disso. A maior parte não vai para essas áreas, apesar dessas áreas ainda constituírem alguns dos gastos mais vultosos do governo. A gente ainda tem um grande percentual que vai para outras obrigações, que vai para outras destinações, e não necessariamente você ali, eleitor médio, você que está assistindo esse vídeo, vai poder ter expectativa de ter um reflexo positivo na sua vida. Agora, se você acha que qualquer bilhão que você tirar da iniciativa privada é melhor porque você tem raiva do velho da van, aí sinto muito, não existem argumentos racionais suficientes que eu possa apresentar para você que vai mudar a sua concepção, porque a gente está falando de sentimentos, né? A gente está falando de tendências particulares, de indisposição, né? De desejo de destruição de algo que foi construído e que você não tem condições de igualar, né? Então, para esse tipo de pessoa, eu só me resigno a dizer que a gente não tem condições de chegar a um ponto pacífico sobre tudo isso. Eu acho que para o vídeo de hoje era só isso, né? Gostaria de saber o que vocês acharam. Gostaria de saber se vocês não concordam com alguma coisa, se vocês têm algo a acrescentar. Então, deixa aí nos comentários o que você achou.
E no mais, os recados de sempre. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o conteúdo, para ajudar o canal a crescer mais um pouco. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Até mais.